Vini Casagrande critica o primeiro tempo do Flamengo sobre o Sport e faz alerta para os próximos jogos. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Setorista do Flamengo fez uma análise perfeita da goleada sobre o Sport no último sábado. Para ele, o time de Filipe Luís foi muito abaixo no primeiro tempo e as expulsões ajudaram bastante no resultado da partida. Temos notícias atualizadas sobre Léo Ortiz e Jorginho. Será que eles jogam o clássico contra o Fluminense? Essas e outras do nosso Mengão iremos acompanhar agora. O primeiro tempo do Flamengo foi horroroso, foi horrível. Foi um dos piores jogos de assistir o primeiro tempo do Flamengo diante do Sport nessa temporada. Nada dando certo. Inclusive o Léo Pereira, atacante do Sport, deitou e rolou para cima do Emerson Royal, que fez uma partida horrível. Então o primeiro tempo do Flamengo foi, assim, de assustar. Mas, mesmo assim, o Flamengo conseguiu ir para o vestiário e para o intervalo com um placar de 1-1. O que aconteceu? O Luiz Araújo, em uma finalização linda, primorosa, algo que ele sabe fazer muito bem, acabou achando o empate nos minutos finais do jogo, quando o Flamengo estava com 1 a mais já. E aí, logo depois do gol de empate do Luiz Araújo, veio novamente uma outra expulsão. E aí o Flamengo vai para o intervalo com empate de 1-1 e com 2 a mais. Então, o que já era obrigação se tornou mais obrigação ainda. O Flamengo tinha que vencer esse jogo. E no segundo tempo o Flamengo tirou proveito muito bem, soube aproveitar o fator de ter 2 a mais. Porque o Sport já era um dos piores times, o pior time do Campeonato Brasileiro, e jogando com 2 a menos contra o Flamengo, não tinha como o Sport vencer essa partida, com todo o respeito à equipe de Recife. E aí o Flamengo aproveitou o momento, mas eu quero destacar a entrada de alguns jogadores, depois a gente vai falar sobre isso, porque eu acho isso importante. Além dos 3 pontos, a moral que alguns jogadores acabaram ganhando quando eles entraram no segundo tempo e acabaram performando muito bem. Então foi um jogo muito difícil de se analisar. O primeiro tempo do Flamengo é de se assustar. E um time que quer ser campeão brasileiro não pode jogar da maneira que jogou contra o Sport no primeiro tempo. Ah, mas tinha muitos desfalques. Ah, mas tinham jogadores que pouco atuavam. Gente, o Filipe Luís trabalhou com esses jogadores a semana inteira. E o próprio Filipe Luís criticou, após a partida, o que eu gostei. Ele não amenizou nem um pouco. Ele fez altas críticas aos jogadores, à equipe dele, que ele não gostou nem um pouco no primeiro tempo. E que bom que ele sabe disso. Mas aí ele precisa melhorar, evoluir. Porque cada detalhe nessa reta final do Campeonato Brasileiro vai fazer diferença. Restam apenas 5 jogos. Se jogar da maneira que jogou contra o Sport no primeiro tempo, o risco de perder esse título do Campeonato Brasileiro é alto. Ô Pedrosa, vocês conhecem muito bem como é a minha ótica do futebol, sobre o futebol. Vocês sabem muito bem que eu sou uma pessoa muito otimista e, sobretudo, eu acho o futebol muito doido e por isso que ele é tão apaixonante. Na minha opinião, foi nota 10 pro Flamengo. Sabe por quê? Não jogou bem, se não tivesse expulso poderia ser outro placar, e bebê, bibibi. Se jogar de um jeito e não vai ganhar. Mas o que aconteceu? O Flamengo foi, ganhou de 5-1, mesmo com desfalques, e é o líder do Brasileirão. Eu penso assim, quando é a vez do meu fogão, povo, Fernanda tá passando pano. Esse ano tá ruim pra mim, então eu não tô podendo, né? Mas, ô Pedrosa, você concorda comigo? Então, tem dois tipos de analisar. Você olha para o resultado do Flamengo foi maravilhoso. Principalmente, a gente até estava comentando em off aqui também, porque o Flamengo colocou uma pressão no Palmeiras. A partir do momento que o Flamengo joga antes e ganha do Sport e passa o Palmeiras entra em campo contra o Santos na Vila Belmiro sabendo, se eu não ganhar, eu já não sou mais líder. Então, eu acho que o resultado também foi importante para isso. A forma como aconteceu, a gente pode discutir. De fato, resultado, nota 10. A forma como aconteceu, eu vou concordar com o Vene, principalmente na questão do primeiro tempo. Não era para o Flamengo ter sofrido tanto como sofreu no primeiro tempo e ter, em algum momento, inclusive, perdido o controle do resultado. Porque se não acontecem as 2 expulsões que aconteceram, e com razão, eles foram expulsos porque eles deram pancada mesmo, e foi uma chuva de cartão amarelo, e todos os cartões amarelos, para mim, foram bem aplicados, o Flamengo poderia ter um pouco mais de dificuldade naquela partida. Só que quando a gente falou sobre verdade ou mentira, cara, é uma verdade que o Sport mereceu ser expulso.
mereceu, os 2 jogadores do Sport merecendo ser expulsos. E o Flamengo só se aproveitou em relação a isso. Então, no final das contas, o segundo tempo virou passeio. Mas eu acho que o mais importante, sem dúvida alguma, pelo que você falou, Fernando, e que o Vene falou também, é que o Flamengo hoje é líder do campeonato. E tem que lembrar que era um time inteiro de desfalque. 11 jogadores? Não, eram 12. 12 jogadores de desfalques. Então, assim, no final das contas, foi o que eu falei na semana passada. Não tinha adversário melhor para o Flamengo pegar nesse momento do que o Sport. É verdade. Que, inclusive, está matematicamente rebaixado e até pedir desculpas ao seu torcedor. Então, é aquilo, cara. 3 pontos, 5-1. O Flamengo vai ter o retorno dos seus jogadores também para a próxima rodada. Pelo menos, não o Alexandre e o Danilo, mas outros jogadores podem retornar. Vai ter mais uma rodada importante e agora está uma rodada na frente do Palmeiras, né? Digamos assim, em relação à pontuação. E é isso, cara, o campeonato não acabou, assim como não tinha acabado quando o Palmeiras passou à frente, o campeonato continua aberto. Eu concordo com o Vene que se mantiver esse nível de atenção, o tropeço vai ficar mais fácil de acontecer até o fim da rodada, então o Flamengo tem que ter um nível de atenção melhor, mas eu acho que o torcedor do Flamengo tem que estar muito feliz com tudo que aconteceu. Obrigada, tá? De nada, pelo quê? Amanhã eu pego o Sport. Ah, Aí tá combalido, tá sem não sei quem, sem não sei que lá. O problema é o Botafogo, né? O Não, problema é que eu só presidente dependo do entregando meu time. cargo. Então, o problema é que eu só dependo de quem? de você. Fogão. Ô, Vene Casagrande, vamos olhar o lado legal? Me diz os destaques aí, porque é um jogo também com muitos desfalques, mas que também dá chance de pessoas que querem espaços, minutos, aparecerem. Quem foram os destaques dessa partida pra você, Vene? Para mim, 2 jogadores a gente pode destacar na entrada do segundo tempo. Primeiro, o Juninho, que novamente entrou bem numa partida, mostrando que ele tem aquele faro de gol, porque o gol dele é gol de centroavante, aproveitando uma oportunidade e tentando fazer o Felipe Luiz mudar de ideia e até mesmo utilizá-lo mais. Eu confesso para vocês que eu esperava o Juninho tendo mais chances que o próprio Wallace, mas o Wallace acabou sendo titular, mas pelo visto o Felipe Luiz não gosta mesmo do futebol do Juninho, mesmo ele entrando bem e voltando a fazer gol, algo que não acontecia há muito tempo. Outro destaque para mim, Everton Cebolinha, esse para mim foi o melhor do Flamengo em campo. Se eu tivesse que escolher o melhor da partida nessa vitória por 5-1, seria o Everton Cebolinha. Ele entrou muito bem, criando jogadas, quebrando a linha adversária com drible, algo que o Samuel Lino não estava conseguindo fazer. O Cebolinha fez, tanto é que ele fez uma linda jogada para o gol do Douglas, e aí eu finalizo a minha análise do ponto positivo falando justamente do Douglas. Um jogador que a gente mencionou aqui na sexta-feira, que estreou no elenco principal do Flamengo e mostrando estrela, ele fez um gol e é um jogador que o torcedor rubro-negro tem que ficar de olho. Destaque do Sub-20, um estilo de jogo que o Felipe Luiz gosta bastante, destro, que joga pelo lado esquerdo, ou seja, pé trocado, então é um jogador que eu também gostaria de destacar. O ponto negativo, eu repito, é Emerson Royal. É um jogador que precisa evoluir muito ainda. Ele não joga mal desse jeito como ele vem jogando com a camisa do Flamengo. Ele precisa performar mais e a ausência do Varela acaba deixando o torcedor com saudade. Ô, Pedrosa, sabe o que é o mais curioso? É que se a gente for olhar a temporada do Juninho, a gente sempre comenta, talvez ele não esteja na prateleira dos demais jogadores do pelotão de elite do Flamengo, né? Mas todas as vezes em que o Flamengo precisou do Juninho, o Juninho contribuiu. Você concorda comigo? O principal pra mim é que ele se porta como um atleta profissional. É verdade. Ele não deixa de trabalhar, ele não deixa de se dedicar, ele continua mesmo não entrando nas partidas, indo para as relações e mantendo o ambiente do clube, porque o Juninho, assim como qualquer atleta que veste a camisa do Flamengo, ele tem que entender que ele tá sendo um privilegiado, cara. Ele tá sendo um privilegiado de participar de um grupo tão forte e que, obviamente, quando ele tiver a oportunidade, ele tem que dar o seu máximo. E é por isso, porque o trabalho, ele sempre recompensa. Raramente o trabalho não vai recompensar. É por isso que quando o Juninho entra, ele pode não ser o melhor jogador, ele não pode ter o nível dos jogadores titulares do Flamengo ou até mesmo para estar no grupo do Flamengo. Mas ele é um cara dedicado e por isso que ele fez um gol muito importante também, mesmo sendo da forma que foi. É um gol que mostra também como ele acredita no potencial dele e ele acredita no trabalho. E se o Felipe Luiz não acreditasse no Juninho, também não teria colocado ele em campo. É legal a gente citar isso. Pode ser que, deu certo ou não deu certo. Isso é muito complicado no futebol. Eu acho que para 2026 o Flamengo não vai contar com o Juninho para ser o camisa 9 reserva. Vai tentar buscar outro jogador. Mas de qualquer forma, a gente tem que primeiramente parabenizar o atleta que o Juninho vem sendo e por isso que ele consegue participar bem. E publicamente você saber que você não faz parte dos planos, que você não é um pensamento, isso não é difícil, né, Vini? Mas ele tá sabendo lidar bem com a situação porque o profissionalismo dele continua, a gente pode ver aí, inclusive no dia a dia todo mundo elogia demais o Juninho. Sobre o Juninho, a contratação dele já valeu, sabe por quê? De 4 gols que ele fez com a camisa do Flamengo, 2 foram bem importantes. Um, título do Campeonato Carioca. Ele fez o gol do título do Campeonato Carioca. Outro,
Gol contra o Deportivo Táchira, que inclusive tinha sido o último gol dele. Foi o gol que deu a classificação. Óbvio, teve a defesa também do Rossi no último minuto, no último jogo da fase de grupos. Mas se não fosse o gol do Juninho, a defesa do Rossi não ia adiantar de nada. Então já valeu a contratação dele. Enfim, fica aqui o meu elogio à postura do atleta no dia a dia. E o Arrascaeta pode ser desfalque para o clássico contra o Fluminense, é isso, Vene Casagrande? Pois é, porque o Flamengo não gostou nem um pouco assim do que acabou acontecendo com o planejamento do Arrascaeta na seleção uruguaia. Ele não foi nem relacionado para o amistoso contra o México, não ficou nem no banco de reservas e o Flamengo recebeu a informação que não foi problema físico, clínico, nada disso. Foi uma estratégia, uma opção técnica do Bielsa que vai utilizá-lo como titular no amistoso de terça-feira contra os Estados Unidos. O que isso quer dizer? Uma péssima notícia para o Flamengo, que entra em campo contra o Fluminense na quarta-feira. Então, como é que você vai botar o Arrascaeta para jogar 2 partidas em um intervalo de 24 horas, sendo que é um jogador que o Flamengo sabe que vem fazer um tratamento super especial, porque precisa ter esse cuidado com a parte física. Então, o Arrascaeta dificilmente joga contra o Fluminense. E aí tem que ver se o Carrascal vai jogar pela seleção colombiana, porque seria esse meia para substituir o Arrascaeta. O próprio Felipe Luiz mencionou isso. Ô Pedrosa, mas ele vai estar naquele avião. O Flamengo pode ganhar até 6 reforços, 5, né? Para o clássico com o Fluminense, o Rubro Negro fretou um avião para trazer o Plata, para trazer o Arrascaeta. O Arrascaeta já tem a informação do Vene que ele não vai. O Vinho, o Varela e o Carrascal. Contudo, como a gente comentou, o Arrascaeta vai depender da condição que ele vai chegar. O Vene já trouxe essas informações aí. Além deles, o Jorginho pode voltar a ser opção, já que voltou a treinar com bola. Os desfalques por conta da data FIFA devem ser Danilo e Alexandre, que estão com a seleção brasileira e não vão ter tempo de descanso adequado. Tá boa essa cavalaria aí que volta, ô Pedrosa? Tá ótimo. Tá fraca ou tá boa? Não, tá muito boa. Sabe o Kiko, quando ele compra a bola e passa na frente do Chaves? É Então, complicado, é complicado. Mas não sabe se eles vão jogar, né? Tô Esse é o falando do problema. avião. Tá. Tô falando Fretou, do avião. né? Que não é da Leila. Não quis ir junto, né? Não, Fretou. olha, Não, não é da Leila. Pedrosa, quer tirar uma foto do meu celular novo? Não, eu acabei de comprar um também. Alugar. O celular, o avião é da Leila. O avião que fretou. Tá ruim aí esses nomes que eu te falei, ô Pedrosa? Tá ótimo, todos os jogadores do mais alto calibre possível. O Flamengo tendo metade desses jogadores à disposição já se torna um time muito mais forte. Mas, mais uma vez, o time que entrou em campo contra o Sport não era uma equipe fraca, muito pelo contrário. E a gente vê mais uma vez dando espaço também para outros jogadores, até o garoto da base que também fez gol, Douglas, né? Cara, esse é o Flamengo, gente. Tem 3 times, se você quiser verdade. colocar à disposição. E olha aqui, ó. E aí, se a gente for parar pra pensar, jogou contra o Sport com um terceiro. É, basicamente Um isso. terceiro time, praticamente. Vamos colocar aqui na tela os próximos confrontos dos 2 times que brigam pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Ô, Pedrosa! Palmeiras já perdeu, Vene. Já perdeu? Perdeu um. Perdeu 2 seguidas, o que era difícil. Daquela sequência que a gente tinha dito. Não, perdeu um que era aceitável por ser um clássico. Sim. E posso dizer, vai perder mais vocês Não, e eles. Eu também acho. Não sei Gente, se muito mais, mas E Fernandinho, cada um assim, com certeza. não tem como prever o desfecho Não. do Campeonato Não Brasileiro. tem, Sabe por quê? não tem. No meio desses jogos aí, tem uma final de Libertadores. Claro. É. E a gente não sabe E como... contra eles Não. mesmo se E a enfrentando. gente não sabe como o Flamengo vai reagir se perder o título da Libertadores, como o Palmeiras vai reagir se perder Verdade. o título da Libertadores, como o Flamengo vai reagir se for campeão da Libertadores, como o Palmeiras vai reagir se for campeão da Libertadores. Ou seja, é tudo uma incógnita. Tudo que a gente falar aqui é baseado no hoje e que amanhã já muda, né? Olha aí, o Flamengo pega o Fluminense, o Fluminense recebe, na verdade, o Flamengo. O Flamengo recebe o Red Bull, vai até a Arena MRV para pegar o Galo. Lembrando que esse jogo aí é depois da final da Sul-Americana, tá bom? O Flamengo recebe o Ceará e vai na última rodada encontrar o Mirassol jogando o Mirassol em casa. E o Palmeiras recebe o Vitória no Allianz, vai receber o Fluminense logo em seguida, vai lá na Arena do Grêmio encontrar o Grêmio, também na Arena do Galo, na MRV, para pegar o Galo também depois da final da Sul-Americana, e vai buscar o Ceará na Arena Vozão, é a última rodada. E aí a gente tem aí 3 confrontos iguais, idênticos, né? São 2 jogos que o diferem, né? É o Mirassol e o Red Bull, e o Vitória e o Grêmio. Que curioso, né, ô Pedrosa? Muito curioso. E assim, se você for olhar a dificuldade, o nível de dificuldade, eu acho que
a tabela do Palmeiras é pior do que a do Flamengo. Porque o Vitória primeiro vai jogar a vida. Tá tentando sair da zona de rebaixamento, tá muito vivo no campeonato. A gente sabe que historicamente essas equipes costumam acabar deixando o jogo mais rígido justamente porque é um Jair Ventura que vai se defender muito bem. Fluminense nem se fala, um clube gigante. Red Bull Bragantino está numa fase que até ganhou do Atlético Mineiro, mas é uma fase ainda muito de afirmação ali, mas vai estar brigando pela Libertadores, então não vai ser fácil. O Grêmio é o Grêmio também. Aí vamos entender como é que vai ser esse Atlético Mineiro, tanto contra o Flamengo quanto contra o Palmeiras. Vai depender muito do que acontecer na própria final da Sul-Americana. Aí o Ceará, pro Flamengo em casa, gente, tem que contar com os 3 pontos. O Ceará fora de casa já é outra equipe. É muito melhor jogando no Castelão, onde tem um gramado também que não é muito bom e isso acaba piorando a situação pro Palmeiras. Só que o Flamengo pega o Mirassol. Mirassol não perdeu ainda no campeonato. Não perdeu, mas quem é esse Mirassol? Mas a gente tá vendo que mesmo sendo o Mirassol já classificado direto pra Libertadores, os meninos vão querer aparecer. Eles vão, claro. É o Mirassol que tem jogadores que ganham muito dinheiro com bicho a cada vitória. Então, assim... Será que não vai ter um... tem mala branca. Uma malinha ali? Isso acontece no final do Campeonato Brasileiro. Olha. Eu acho que a tabela do Flamengo acaba sendo, entre aspas, um pouco melhor comparado com o Palmeiras hoje, porque o Palmeiras vai ter 3 jogos seguidos fora de casa, as 3 últimas rodadas. Eu acho que isso pode pesar em determinado momento. Você jogar fora de casa, óbvio que é pior do que você jogar dentro de casa. Mas assim, gente, repito, tudo que a gente falar aqui hoje, nesse momento, é na base do achismo, né? Porque a cada rodada esse campeonato está mudando. E talvez seja o melhor campeonato brasileiro que a gente esteja vendo aí. Mas tem uma coisa aqui que tem que te deixar preocupado. O quê? Estão falando que a tabela do Palmeiras é um pouquinho mais difícil, vocês deram os elementos. O seu próximo adversário é o Cris. Então, por isso que eu falei até quarta-feira. Tua mãe que era tricolor? Minha mãe. Por isso que ele vai torcer pro Fluminense. Não é? por isso. Claro, é coisa de mãe, Com ô certeza. Benê, tá maluco? Tá achando que você é o centro do mundo? Acho, segundo a lei, eu acho. Ô Pedrosa? Não tem nem que torcer muito pro Fluminense. O importante é o Fluminense também já começar a capengar agora. Mas agora tu não vai torcer? É um pontinho. Bom. Um pontinho pra cada lado. Vocês são muito traíras, cara. A gente é futebol carioca, gente. Vocês querem ver um time paulista ser campeão? Fluminense é do Nordeste? Então, você tem que torcer pro Fluminense abrir as pernas, o Flamengo ganha e depois o Fluminense ganha no Palmeiras. Um pontinho pra cada, todo mundo feliz. Atenção, Cris, olha o retrospecto entre Fluminense e Flamengo e ele é bem equilibrado. Nos últimos 74 clássicos disputados pelo Brasileirão, o tricolor venceu 27 partidas, empatou 20 e foi derrotado 27 vezes. Eu acho que foi o único clássico que o Felipe Luiz perdeu no comando do Flamengo. Os rivais chegam com moral elevada para esse clássico. Levando em conta apenas os últimos 10 jogos, o Fluminense e o Flamengo têm 2 das 3 melhores campanhas no Brasileirão e nos últimos 2 anos o Fluminense complicou demais a vida do Flamengo no campeonato. Em 23, por exemplo, o tricolor empatou com o Flamengo 1-1 pela 34ª rodada do Brasileirão e tirou o rival da disputa pelo título brasileiro. O rubro-negro vencia o clássico quando o Johnny Gonzalez empatou na etapa final. No mesmo jogo, o Nino e o Gabigol foram expulsos. Já no ano passado, 24, o Fluminense venceu o Flamengo por 2-0 com gols de Lima e Arias pela 30ª rodada do Brasileirão. Com isso, complicou o rival na disputa pelo título com Botafogo e Palmeiras. E além de ganhar um fôlego na luta contra o rebaixamento que o Fluminense ano passado ficou difícil para ele. Sob o comando do Zubeldia, nas últimas 10 rodadas, o Fluminense soma 20 pontos, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Flamengo, por sua vez, é o terceiro melhor. Nos últimos 10 jogos, ao todo soma 18 pontos, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Lembrando que o Zubeldia ainda não perdeu como mandante no Maracanã e também não tomou gol, não é isso? Sim, isso Pedrosa. O clima vai ficar... ameno não vai ser. Não, vai ser um jogaço. Eu tenho certeza que vai ser um jogaço. Desde que o Flamengo voltou a investir pesadamente em reforços de impacto no mercado da bola. Diversos nomes passaram a ser especulados no clube e alguns chegaram a receber propostas concretas. Entre os atletas que poderiam ter vestido a camisa, Rubronagra tá Miranda, ex-zagueiro e um dos defensores mais respeitados do futebol brasileiro nos últimos anos. Em uma entrevista recente, o ex-jogador revelou em detalhes o motivo determinante que o levou a recusar a chance de atuar pelo Flamengo, mesmo diante de forte pressão de amigos e colegas de profissão que integravam o elenco da equipe carioca, segundo Miranda.
Sua aproximação com o Flamengo não aconteceu apenas quando ele resolveu retornar ao Brasil. Após sua passagem pelo futebol europeu, ele contou que, até mesmo enquanto ainda defendia a Inter de Milão, a diretoria rubro-negra tentou abrir conversas e sondou a possibilidade de contratá-lo. Apesar do interesse, o zagueiro preferiu manter seu foco no futebol italiano naquele momento. No entanto, foi ao decidir encerrar seu ciclo na Europa que o Flamengo voltou com força a demonstrar o desejo de contar com o defensor. As conversas avançaram, pessoas próximas se envolveram e o cenário parecia propício para que Miranda desembarcasse no Rio de Janeiro. Porém, ao ser questionado sobre o motivo de não ter aceitado o convite do clube, ele explicou que a decisão partiu de um sentimento profundamente pessoal. Miranda afirmou que quando chegou o momento de escolher onde seguiria sua carreira no retorno ao Brasil, optou por escutar seu coração e assinou com o São Paulo, clube no qual havia construído uma relação afetiva sólida e onde viveu alguns dos melhores momentos da carreira. O ex-jogador admitiu ainda que, durante o período de negociações, sofreu grande pressão de atletas que já atuavam no Flamengo. Ele mencionou nominalmente figuras importantes do elenco, como Gabigol, Diego Alves e Diego Ribas, que faziam parte daquele grupo que se tornaria uma das gerações mais vitoriosas da história recente do clube. Todos insistiam para que Miranda aceitasse a proposta e reforçasse a equipe, acreditando que sua experiência e qualidades seriam fundamentais no período de ascensão que o Flamengo vivia. O ex-zagueiro reconheceu que, caso tivesse fechado com o rubro-negro carioca, teria feito parte de um ciclo histórico e possivelmente conquistado títulos expressivos. Entre eles edições da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro conquistadas pelo clube nos últimos anos, enquanto Miranda revisita suas escolhas e relembra momentos que marcaram sua trajetória. O atual elenco do Flamengo segue em plena atividade na disputa das competições. Nos últimos dias, a equipe vive uma fase decisiva na temporada. No último sábado, o Flamengo goleou o Sport pelo placar de 5-1 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, demonstrando força, intensidade e capacidade de reação na reta final do torneio. Além da briga pelo título nacional, o clube também se prepara para a grande decisão da Copa Libertadores da América, marcada para o dia 29 de novembro, no Peru, em confronto direto contra o Palmeiras, rival constante nos últimos anos. Paralelamente à fase esportiva, torcedores do Flamengo enfrentam dificuldades fora de campo em outra disputa, desta vez relacionada à compra de ingressos para o clássico contra o Fluminense, válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no Maracanã, mas, por ser um mando do Fluminense, cabe ao clube tricolor a responsabilidade pela organização e comercialização das entradas. A venda foi aberta somente na segunda-feira, dia 17, especificamente para a torcida rubro-negra, o que já gerou descontentamento, uma vez que isso reduziu o tempo útil para que esses torcedores pudessem garantir seus lugares no estádio. Além disso, muitos flamenguistas relataram problemas técnicos no site responsável pela venda. O futebolcardio.com, alguns sequer conseguiam acessar a plataforma, enquanto outros relatavam que, apesar de conseguirem selecionar os ingressos e adicioná-los ao carrinho, enfrentavam erros no momento de concluir o pagamento, sendo redirecionados de volta ao menu inicial do site. As falhas tornaram o processo frustrante e aumentaram o clima de irritação entre os torcedores, que cobraram uma postura mais eficiente da diretoria tricolor na administração do evento. Enquanto isso, o Palmeiras, principal adversário do Flamengo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, vive um momento de tensão e insatisfação. O time alviverde perdeu a liderança da competição no mesmo sábado em que o Flamengo venceu o Sport. Após ser derrotado pelo Santos por 1-0, a direção palmeirense planeja formalizar uma reclamação à comissão de arbitragem da CBF-DVF, alegando um possível erro grave na condução da partida. O lance polêmico ocorreu aos 28 minutos do segundo tempo, quando Maurício foi derrubado dentro da área santista pelo jogador Souza. Para a diretoria alviverde, o árbitro Rafael Claus deveria ter marcado o pênalti. Contudo, tanto o juiz quanto o VAR entenderam que não houve infração, deixando o lance seguir e gerando revolta no Palmeiras. Na sequência, o Santos marcou o único gol da partida, anotado por Rogliese nos minutos finais, garantindo a vitória e contribuindo para a queda do Palmeiras para a segunda colocação. Estacionado nos 68 pontos,
enquanto o Flamengo, com a goleada, subiu para 71 e assumiu a ponta da tabela. O cenário projeta mais uma disputa acirrada entre Flamengo e Palmeiras, como tem acontecido nas últimas temporadas. Ambos os clubes apresentam elencos fortes, competem por títulos simultaneamente e se enfrentam diretamente em duas frentes decisivas. No Brasileirão, o Flamengo terá pela frente confrontos contra Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará e Mirassol. Já o Palmeiras enfrentará Vitória, Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará. Curiosamente, ambos ainda terão os mesmos adversários em duas rodadas diferentes, o que pode intensificar a tensão e o equilíbrio na parte superior da tabela. Além disso, no dia 29 de novembro, as duas equipes se encaram na final da Copa Libertadores, um duelo que já começou a gerar debates, análises e expectativas por parte da imprensa e da torcida em meio a esse panorama de decisões e jogos importantes. O Flamengo também lida com questões relacionadas à data FIFA de novembro, última do ano. O período de compromissos internacionais começou no dia 10 e se estende até o dia 18. 7 jogadores do elenco rubro-negro foram convocados para defender diferentes seleções, algo que demonstra a força e a qualidade individual dos atletas, mas que ao mesmo tempo traz preocupação devido à proximidade dos jogos decisivos pelo clube. Alexandre e Danilo foram chamados para representar o Brasil em um amistoso contra a Tunísia, disputado em Lille, na França. Jorge Carrascal, meio-campista colombiano, foi convocado para enfrentar a Austrália em uma partida realizada em Nova York, nos Estados Unidos. Gonçalo Plata, atacante equatoriano, entrou em campo contra Nova Zelândia e Nova Jersey, e 3 jogadores fundamentais para o esquema do Flamengo, Arrascaeta, Varela e Vi, a menos vestiram a camisa do Uruguai em duelo contra os Estados Unidos. Disputado em Tampa, todas essas partidas foram programadas para a última rodada desta data FIFA, acontecendo nesta terça-feira, dia 18, o que torna o retorno dos atletas ainda mais apertado em relação ao clássico contra o Fluminense. A presença dos 7 jogadores no confronto desta quarta-feira no Maracanã permanece incerta. A partida está marcada para as 9h30 da noite, e o técnico Felipe Luiz aguarda o retorno dos atletas para avaliar suas condições físicas. Ao chegarem ao Rio de Janeiro, cada jogador passará por exames e testes fisiológicos realizados pelo departamento médico do clube. Apenas após essa etapa será possível decidir quem estará apto a entrar em campo, já que a comissão técnica não pretende correr riscos desnecessários com jogadores que vêm de longas viagens, mudanças de fuso horário e grande carga física acumulada. Com todos esses elementos, escolhas passadas de jogadores, dificuldades de torcedores, polêmicas de arbitragem, disputas de títulos e compromissos internacionais, o Flamengo atravessa um período intenso, marcado por decisões que podem moldar o desfecho da temporada e influenciar a rota do clube para os próximos anos. O time continua sendo protagonista dentro e fora de campo, sustentando o peso de ser uma das maiores forças do futebol sul-americano na atualidade.